Esta situação que você enfrenta é uma situação que não é apenas você que está passando. Os seus fornecedores também são pessoas que neste momento estão devendo para outras pessoas. Ou seja, estão todos na mesma situação procurando uma saída. E aqui, do ponto de vista contratual, nós temos alguns caminhos. Sempre que nós temos uma desavença entre os interesses de uma pessoa e de outra, de uma parte ou de outra, e quando eu falo pessoa, pode ser pessoa física, pode ser empresa, pode ser uma associação, pessoas físicas ou jurídicas. Existem duas maneiras de serem resolvidas. Uma dessas maneiras de serem resolvidas é uma maneira consensual e outra maneira é uma maneira impositiva. Quando nós temos a maneira impositiva é porque as pessoas se socorreram do poder judiciário ou, se elas tinham uma cláusula de arbitragem nos seus contratos, um árbitro veio e decidiu a questão por elas. A gente chama isso de impositivo porque as pessoas são obrigadas a aceitar a decisão dessa terceira pessoa. Não existe uma facultatividade. Elas simplesmente estão obrigadas, seja pela lei ou seja por um contrato que assinaram decidindo que alguém iria poder decidir por elas. A outra possibilidade é quando as pessoas resolvem entre elas mesmas os conflitos de interesses que elas têm, ou seja, quando elas mesmas resolvem entre si os seus problemas contratuais. Neste caso, as pessoas podem resolver isso das maneiras mais variadas. Elas podem resolver conversando entre si, elas podem chamar uma terceira pessoa para auxiliar, elas podem fazer até mesmo aquelas terapias de grupo, como constelação, que as ajudam a encontrar soluções, se colocar no lugar do outro. Mas em todas essas circunstâncias, o que tem por trás é o fenômeno da negociação. E é justamente aí que você vai poder encontrar uma saída menos danosa nessa crise. É como você aprende a negociar melhor com as pessoas. E só existem duas circunstâncias em que os contratos têm que ser renegociados. Ou os contratos são chamados imperfeitos, ou os contratos estão sofrendo uma circunstância imprevisível. Quando o contrato é imperfeito, isso é culpa das partes que não negociaram adequadamente todas as suas cláusulas. Isso é culpa das pessoas que estavam envolvidas na negociação e não conseguiram antever circunstâncias que eram previsíveis. Neste caso, é muito mais difícil você conseguir uma negociação se você não tiver um bom relacionamento com a outra parte. Porque não sendo uma circunstância imprevisível, a outra parte vai sempre pensar que aquilo faz parte do risco do negócio. E você correu esse risco. Mas quando a circunstância é uma circunstância imprevisível, aí sim, você tem muito mais chance de renegociar o contrato. Até porque, mesmo que você não conseguisse renegociar esse contrato, a lei te dá certas proteções pelo fato de nós estarmos diante de circunstâncias totalmente imprevisíveis. E, evidentemente, nós temos uma pandemia de um vírus que veio da China, não é aquilo que nós podemos classificar como circunstância previsível. Embora eu deva advertir você que no passado a justiça brasileira já entendeu que no Brasil crises econômicas não podem ser considerados fatos imprevisíveis, porque elas acontecem de tempos em tempos. Mas nesta situação em particular, pelo motivador da crise, não seria o caso dessa interpretação que a justiça deu no passado. Ou seja, nós estaríamos efetivamente diante de uma circunstância imprevisível. Quando nós estamos diante de circunstâncias imprevisíveis, é muito comum nós ouvirmos dois termos: caso fortuito e força maior. Nós estamos diante do caso fortuito quando ocorre uma situação que ela não é generalizada, ela não acontece para todas as pessoas, mas ela aconteceu com você num determinado momento e ele torna muito difícil ou impossível que você cumpra o contrato. Por exemplo, você sofre um assalto, sendo que você tinha tomado todas as cautelas na sua empresa de segurança. Então isso é um caso fortuito. Evidentemente, algumas empresas não podem alegar caso fortuito, como empresas de segurança, como bancos, porque o risco de ser assaltado faz parte do próprio negócio, particularmente dos bancos. No caso das empresas de segurança, porque elas deveriam ter meios de se defender melhor. Há outro elemento, a força maior, ocorre quando nós temos uma situação generalizada, acontece com várias pessoas indistintamente. É o caso de um enchente, um caso de um furacão, é o caso de um tsunami, né, já mencionado a enchente, e neste caso também é o caso da pandemia do coronavírus, que torna muito difícil ou impossível que você cumpra as suas obrigações contratuais. Primeira coisa que você deve fazer no seu processo de renegociação é sempre pensar nos custos que você vai ter se a sua renegociação falhar. Quanto vai te custar ir para a justiça? Quanto vai te custar a alternativa de não fechar o contrato?
Porque muitas vezes nós somos levados a não fechar um contrato que pode ser vantajoso para a gente, de não fechar uma renegociação que é positiva, porque nós nos sentimos muitas vezes ofendidos no nosso ego e não pensamos no racional econômico, que na verdade ali nós estamos ganhando. O outro ponto que você tem que ter sempre em consideração é tentar envolver o máximo possível, todas as partes envolvidas na negociação. Por partes envolvidas, eu não me refiro só a você e o fornecedor, mas todas as pessoas que podem ser afetadas por aquilo. Por exemplo, tente conversar com seus colaboradores para saber se existiria uma alternativa ou não uma alternativa a você efetivar aquela renegociação contratual. Ao mesmo tempo, permita que o outro lado também faça isso, para que as decisões que sejam atingidas sejam decisões que deixem todos satisfeitos. O que me leva ao próximo ponto. Tenha sempre em mente que um processo de renegociação você deve buscar ao máximo possível também criar ou preservar ou melhorar um bom relacionamento com outra parte. Porque afinal de contas, se você está tentando renegociar um contrato, você está em um momento de necessidade e você não sabe até quando vai durar essa sua necessidade. Então é importante que o relacionamento seja bom até para que haja alguma flexibilidade dentro dessa flexibilização da renegociação. Por fim, quando você estiver participando de uma negociação ou de uma renegociação, muitas vezes ela pode ser decisiva para você, de modo que o seu envolvimento emocional pode fazer com que você tome decisões precipitadas. Assim, muitas vezes, vale a pena para você contratar, mesmo que neste momento seja difícil, um negociador para te ajudar a conseguir os melhores resultados. Ou, em comum acordo com outra parte, um mediador, que é uma pessoa que vai intermediar os debates e discussões entre vocês, ajudando com que vocês cheguem sozinhos, com o mediador apenas ajudando, a uma solução que satisfaça ambas as partes. Dito isto, meus amigos, eu desejo a vocês, neste momento de crise, muita serenidade, que vocês consigam superar esse momento, e eu acredito piamente que, quando isto passar, nós iremos estar mais fortalecidos como pessoas. Espero que vocês também consigam se recuperar ou melhorar os seus negócios. Sei que é bastante difícil, mas torço por vocês e tenho confiança na força do empreendedor brasileiro. Muito obrigado.